Você já se sentiu incompreendido? Já teve a sensação de que sua mensagem, por mais importante que fosse, caía em ouvidos surdos? Já experimentou a dor de ver pessoas que você ama caminhando para a destruição, ignorando todos os seus avisos? Se sim, então você tem algo em comum com uma das figuras mais comoventes das Escrituras. O profeta Jeremias, muitas vezes chamado de o profeta chorão. Hoje, quero compartilhar com você a história desse homem extraordinário, cuja vida foi marcada por uma tensão constante entre a fidelidade a Deus e o amor por seu povo. Quer entender os segredos por trás dos eventos atuais e o que as profecias realmente dizem? Mergulhe fundo em Bem-vindo ao Apocalipse. Acesse o conhecimento que pode mudar sua perspectiva. Link na descrição. Antes de mergulharmos nessa história inspiradora, se você busca compreender como permanecer fiel em tempos de adversidade, se inscreva no canal. Temos muito mais para compartilhar nessa jornada de descobertas. Jeremias nasceu em Anatote, uma pequena cidade sacerdotal a poucos quilômetros de Jerusalém. Filho de Hilquias, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, mas Deus tinha planos diferentes para ele. Ainda jovem, talvez com apenas 20 anos, Jeremias recebeu seu chamado. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A resposta inicial de Jeremias revela sua humanidade. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem. Quem de nós não se sentiu assim diante de um chamado que parecia grande demais? Mas Deus o tranquilizou. Não digas, eu sou apenas um jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar. O ministério de Jeremias durou aproximadamente 40 anos, abrangendo os reinados de 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Foi um período tumultuado, marcado pela crescente ameaça do Império Babilônico e pelo declínio espiritual de Judá. E a mensagem que Deus deu a Jeremias não era o que o povo queria ouvir. Enquanto falsos profetas proclamavam paz e segurança, Jeremias tinha que anunciar juízo iminente. Enquanto líderes políticos buscavam alianças com o Egito para se proteger da Babilônia, Jeremias tinha que declarar que a única esperança estava na submissão ao juízo divino através de Nabucodonosor. Era como nadar contra a corrente, constantemente. E o custo pessoal foi imenso. Jeremias foi ridicularizado, perseguido, preso. Em um episódio particularmente doloroso, ele foi lançado em uma cisterna lamacenta, afundando na lama, deixado para morrer. Sua própria família se voltou contra ele. Seus conterrâneos de Anatote conspiraram para matá-lo. Os sacerdotes e falsos profetas o denunciaram. Os reis ignoraram ou desprezaram suas palavras. Há um momento comovente no capítulo 20, onde Jeremias desabafa. Tornei-me objeto de zombaria o dia todo. Todos escarnecem de mim. Se digo, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de contê-lo e não posso. Sente a tensão? Por um lado, o desejo de desistir, de escapar do chamado que só lhe trouxe sofrimento. Por outro, a impossibilidade de conter a palavra de Deus que ardia dentro dele como fogo. Jeremias não podia deixar de falar, mesmo quando cada palavra lhe custava lágrimas. E lágrimas ele derramou muitas. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não sem razão. Ele chorou pelo seu povo, antevendo a destruição que viria. Chorou pela dureza de coração dos líderes. Chorou pela sua própria solidão e rejeição. No livro de Lamentações, atribuído a ele, encontramos algumas das expressões mais pungentes de dor em toda a literatura. Os meus olhos se consumiram com lágrimas, turbada está a minha alma.
O meu coração se derramou de tristeza por causa da ruína da filha do meu povo. Mas em meio à dor e ao juízo, Jeremias também foi portador de esperança. No capítulo 29, ele escreve uma carta aos exilados em Babilônia, encorajando-os a construir casas, plantar jardins, casar e ter filhos. Em outras palavras, a florescer mesmo no exílio, porque Deus não os havia abandonado. E então vem aquela promessa maravilhosa. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E no capítulo 31, em meio a profecias de juízo, surge a promessa de um novo pacto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa tensão entre juízo e esperança, entre lágrimas e promessas, define o ministério de Jeremias. Ele viveu para ver suas profecias de destruição se cumprirem quando Jerusalém caiu diante de Nabucodonosor em 586 a.C. O templo foi destruído, a cidade arrasada e grande parte da população levada cativa para a Babilônia. Após a queda de Jerusalém, Jeremias foi libertado pelos babilônios e teve a opção de ir para a Babilônia com tratamento privilegiado ou permanecer com o remanescente em Judá. Ele escolheu ficar. Mas quando esse remanescente, contra o conselho de Jeremias, fugiu para o Egito temendo represálias dos babilônios, eles forçaram o profeta a ir com eles. Segundo a tradição, Jeremias morreu no Egito, possivelmente apedrejado por seu próprio povo, que continuava a rejeitar sua mensagem. O que a vida de Jeremias tem a nos ensinar hoje? Tantas lições valiosas. Primeiro, sobre a fidelidade em tempos de adversidade. Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado por 40 anos, mesmo quando isso lhe custou quase tudo. Ele nos lembra que fidelidade não é medida por sucesso visível ou popularidade, mas por obediência constante. Segundo, sobre a importância de falar a verdade, mesmo quando ela é impopular. Em uma época de comichão nos ouvidos, onde muitos só querem ouvir mensagens agradáveis, Jeremias nos desafia a valorizar a verdade acima do conforto. Terceiro, sobre a compatibilidade entre lágrimas e força. Jeremias chorou abundantemente, mas isso não o tornou fraco. Pelo contrário, revelou a profundidade de seu caráter e compaixão. Em uma cultura que muitas vezes equaciona masculinidade com dureza emocional, Jeremias nos lembra que homens reais também choram. Quarto, sobre a tensão entre amor por Deus e amor pelo próximo. Jeremias amava seu povo profundamente, mas amava a Deus mais ainda, e isso significava entregar mensagens duras quando necessário. Essa tensão é algo que muitos de nós enfrentamos em diferentes contextos. E quinto, sobre a esperança que persiste mesmo nas circunstâncias mais sombrias. As promessas mais radiantes de Jeremias foram dadas em meio à destruição iminente. Ele nos ensina que a esperança cristã não é otimismo ingênuo, mas confiança no caráter e nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você esteja passando por seu próprio momento Jeremias agora, sentindo-se incompreendido, rejeitado, cansado de nadar contra a corrente. Ou talvez você esteja lutando com a tensão entre falar a verdade e manter relacionamentos. A vida de Jeremias nos lembra que não estamos sozinhos nessas lutas e que Deus está conosco no meio delas, assim como esteve com ele. Que possamos, como Jeremias, ter coragem para permanecer fiéis ao nosso chamado, mesmo quando o caminho é solitário. Que possamos chorar pelas coisas que quebram o coração de Deus, mas também nos agarrar às suas promessas de restauração e esperança. E que possamos lembrar sempre que, mesmo nos vales mais escuros, Deus continua escrevendo sua história de redenção.
Se a história de Jeremias tocou seu coração hoje, deixe seu like para eu saber. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado da importância da fidelidade em tempos difíceis. E não se esqueça de se inscrever para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta das vidas que moldaram nossa fé. Até o próximo encontro.